Olá, pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que bom estarmos aqui mais um dia. Isso significa que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós e que você possa abrir o teu coração, abrir a sua mente para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós reconhecemos que nada somos sem o Senhor, Deus. Pai, pedimos que o Senhor venha revelar a Tua palavra a nós, Deus, nos mostra aquilo que nós precisamos melhorar nas nossas atitudes, que nós não venhamos reter só para nós, mas que nós possamos, Senhor amado, ensinar a outras pessoas a fazerem o mesmo. Pai, que a luz da Tua palavra ilumine o nosso caminho, Pai, nos dando clareza naquilo que o Senhor quer, Pai. Eu peço que o Senhor sinta-se à vontade neste momento. Deus, nada é para a nossa glória, tudo é para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por este momento, Pai. Sinta-se à vontade neste lugar. Este povo é Teu, Senhor, a palavra é Tua e a minha vida é Tua, Senhor amado. Nós te amamos, te desejamos, sinta-se à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá. Nós iremos ler o Efésios capítulo 4, que é o dia de hoje, né? O nosso pastor, ele nos deu um plano de leitura e hoje ficou para o dia 4. E nesse plano de leitura, o pastor, ele nos orienta a fazer algumas orações em relação àquilo que nós estaremos lendo. Como eu já disse, nada como nós lermos a palavra do Senhor e orarmos ela, né? Então, assim, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que o Senhor falou fortemente comigo. E, claro, você deve ter os teus, né? Mas como eu tô aqui, eu vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ele tem falado fortemente no meu coração nesse capítulo. Começa logo no primeiro versículo. Tanto que o pastor colocou assim, do versículo 1 ao versículo 16, está dizendo assim, peça a Deus que o ajude a identificar o seu dom e a desenvolvê-lo para a glória dele e a edificação da nossa igreja. Então, assim, o dom que o Senhor nos deu sempre vai ser para a glória dele e para a edificação do nosso próximo. Amém? Para a edificação da igreja. Se você canta, se você prega, se você limpa a igreja, tudo aquilo que você faz tem que ser para a glória de Deus e em serviço ao nosso próximo. Amém? Se a gente estiver agindo assim, então tá tudo certo. E também o pastor ele nos orientou para que a nossa oração também esteja direcionada para que o Espírito abençoe a liderança de nossa igreja local e para que os dons sejam bem administrados. Porque assim, aqui logo já no versículo 16, lá no versículo 16 diz assim, Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês alguns versículos. Eu quero começar pelo primeiro, que já vai falando com a gente quando diz assim, que nós possamos viver de modo digno do chamado que nós recebemos. Então, que nós possamos viver de maneira digna. Para um pouco, reflita um pouco na palavra do Senhor e veja o teu chamado, veja como que você está agindo em relação a ele. Aí que está dizendo que nós devemos ser humildes, amáveis, tolerando pacientemente os outros em amor e que nós devemos fazer todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo mesmo vínculo da paz. E logo em seguida são um dos versículos que eu mais acho lindo desse capítulo, que diz assim, pois há um só corpo e um só Espírito. Então, está sendo muito claro aqui, Assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Amém, gente? Aqui está muito claro que não há outro caminho. Jesus, ele é o único caminho. Então, não adianta nós procurarmos em outros lugares, nós não iremos encontrar, nós não iremos ter uma vida que agrada ao Senhor, porque não há outro caminho, porque Jesus, ele sempre será o único caminho que nos traz a verdade e que nos leva à vida eterna, que é o que nos importa, porque a nossa vida aqui nessa terra é muito passageira, como um sopro. Eu não tenho o dia de amanhã, eu não sei o dia que o Senhor reservou para me levar para morar com Ele.
né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, como meu marido sempre fala, nós devemos planejar a nossa vida como se nós fôssemos viver uns 100 anos, cuidando da nossa alimentação, vivendo bem, né? Fazendo aquilo que nós sabemos que vai nos manter assim melhor até os 60 anos. Mas que nós devemos buscar a santidade, nos santificar, nos purificar como se Jesus fosse voltar a qualquer segundo. Então, assim, não há outro caminho, não há outra verdade. E eu fico muito feliz com a oportunidade que o Senhor me deu de poder falar isso para vocês ou para alguém que não conhece a Jesus ou conhece, mas não quer viver no caminho dele. Não existe outro caminho, há um só caminho, há um só Deus, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Amém? E logo no versículo 11 vai dizendo assim que o Senhor designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres para nos levarmos, né? Para nos levarmos mais perto de Cristo, para que haja edificação do corpo de Cristo. E aí lá no versículo 16 que diz assim, ó, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajude as demais a crescer. Então, assim, quando nós pedimos para que o Senhor ele nos mostre qual é a nossa parte no corpo, vai haver o crescimento, não tem como ser diferente. Então, que a nossa oração nesse capítulo seja para que o Senhor ele mostre para nós aonde nós devemos estar, para que haja o crescimento saudável, porque eu não posso querer ser todas as coisas na igreja, eu não posso querer ser como o pastor que está pregando, ser igual a ele, ser ele, porque eu tenho a minha singularidade, eu sou única diante de Deus. Então, cada um tem o seu papel. Então, que você possa buscar o Senhor e pedir para que Ele te mostre qual que é o dom, qual é o teu chamado, para que você prospere, como está dizendo aqui, ó, para que você ajude as demais partes do corpo a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Que a nossa oração possa ser essa. Aí, logo no versículo 17... ao 32 está dizendo assim, o pastor nos orientou. Gente, estou tentando falar bem rapidinho porque eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, porque eu quero que você pare para escutar ele. E diz assim, ó, do verso 17 ao 32, está dizendo aqui, ó, peça ao Senhor que o ajude a viver segundo a sua vontade. Gente, não sei se para você é fácil, mas tem vezes que é muito difícil para mim, porque às vezes a gente faz aquela oração já falando para Deus como a gente sabe que vai ser melhor, né? A atitude que Ele deve, né, tomar na nossa situação. A gente sabe tudo. Então a gente sempre quer dar uma orientação para Deus daquilo que Ele podia fazer. Mas assim, pedir para que o Senhor faça a sua vontade no finalzinho da oração, assim como Jesus fez. Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice. Se não, né, que seja feita a sua vontade. É uma oração difícil de se fazer, mas que o Senhor ele nos ajude a sempre fazer essa oração. Deus, tá aqui os meus planos, mas que o Senhor dê a última palavra, como diz, né? Como nós já conhecemos essa passagem. Aí tá dizendo assim, ó. Peça ao Senhor que o Senhor o ajude a viver segundo a sua vontade, abstendo-se de tudo o que o desagrada. Então, tudo o que o desagrada. Logo mais para frente, vai dizer assim, ó, lá no versículo 21. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Então, assim, deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Então, que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos manda fazer. Olha que lindo esse versículo aqui, ó. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Eu acho lindo esse versículo aqui, porque isso aqui ele está escrito lá no Salmo 4:4, se não me engano. Fala bem isso, que nós não devemos pecar ao permitir que a ira nos controle, que nós devemos acalmar, né, a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Eu acho lindo assim como o Senhor ele fala diretamente com a gente na palavra dele mesmo.
Então, assim, nós não temos que nos sentir arrepiados para fazer alguma coisa. Nós devemos fazer aquilo que nós sabemos que é certo, mesmo não nos agradando. E muitas vezes isso acontece. Nós temos que fazer porque nós sabemos que é certo fazer. E aqui o Senhor nos deixa claro, pois essa situação, se nós dormirmos assim irados e nós não nos controlarmos, porque nós temos o domínio próprio, mas às vezes nós não queremos exercer ele porque a gente quer ter razão em tudo. E está dizendo aqui, que nós agindo assim, nós estaremos dando a oportunidade para o diabo. Então, que nós possamos estar vigiando. Logo no versículo 29 diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Se as suas palavras estão sendo contrárias a isso que está dizendo aqui, então, evitem o linguajar sujo e insultante, que a sua palavra seja boa, seja útil. Entendeu? Então, assim, que nós possamos colocar guardas, como o salmista falou assim, Senhor, coloca guardas e vigias nos meus lábios, para que nós não venhamos falar aquilo que te entristeça. Logo em seguida está dizendo bem isso, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Então, que nós possamos nos livrar de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, as palavras ásperas. Olha, as palavras ásperas, gente, às vezes a gente quer pular isso aqui e fica se apoiando só naquilo que a gente acha que é mais grave. Mas está dizendo aqui, as palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Então, que nós possamos orar para que o Senhor nos livre dessas coisas que não exaltem a Ele. Amém? Então, pegue a palavra, leia de volta, ore em cima dela, que você vai ver só, a mudança vai ser verdadeira na sua vida e você não vai precisar ficar pregando, falando para as pessoas. A sua conduta, a sua vida já vai demonstrar a mudança do Senhor e você vai estar pregando com as suas atitudes. Se for preciso, você fale. Se não, que você viva. Amém? Que Deus abençoe você, o seu dia e ainda tudo aquilo que você precisa fazer no dia de hoje. Amém? Até amanhã. Que Deus os abençoe.